Capítulo 281 Jovem Supervisor. Quando Lu Yunxian viu Zhou Wen segurar seu punho, ele acreditou que Zhou Wen havia descoberto um inimigo. Ele circulou apressadamente sua arte da energia primordial e olhou em volta com cautela. Zhao Xin e companhia também ficaram tensos. Embora Zhou Wen e Lu Yunxian tenham entrado por conta própria, absolvendo-os de qualquer culpa caso acabassem morrendo, ninguém estava disposto a ver sua própria espécie decapitada em um lugar tão estranho. De repente, a figura de Zhou Wen desapareceu quando ele apareceu na frente de um pilar de pedra quebrado como um fantasma. Com os sabres firmemente agarrados com ambas as mãos, ele cortou o pilar de pedra à sua frente enquanto um feixe de arco sanguíneo cortava. Rachadura. O pilar de pedra foi dividido em dois pelo sabre de Zhou Wen. O corte foi liso como um espelho, mas o sangue jorrou do corte. Lu Yunxian e os outros três ficaram atordoados. Jovem mestre Wen, esta é a fonte do estranho vento espacial nas ruínas. Lu Yunxian perguntou enquanto se aproximava para dar uma olhada no cadáver do inseto Helmwind. Enquanto Zhou Wen vasculhava o cadáver do inseto vento real, ele assentiu. Isso mesmo, deveria haver mais de um. Não se afaste muito de mim, para que não aconteça alguma coisa. Infelizmente, o inseto Helmwind não derrubou um cristal ou um ovo companheiro. Enquanto Zhou Wen conduzia Lu Yunxian para frente, Zhao Xin e companhia usavam expressões estranhas do lado de fora. Irmão Zhao, aquele punk, Zhou Wen, não era besteira. Até o ajudante An não conseguiu encontrar as criaturas dimensionais nas ruínas. Um deles perguntou a Zhao Xin. Para que estamos indo? Para nos enviarmos para a morte. Se houver um, quem sabe quantos deles existem? Se eles cometerem um erro, ainda morrerão lá. Já que o ajudante An nos fez ficar de guarda aqui, esperaremos aqui por eles. Por que deveríamos arriscar nossas vidas? Zhao Xin disse enquanto voltava. No entanto, o golpe de Zhou Wen continuou surgindo em sua mente. Ele não pôde deixar de murmurar, esse punk é um pouco estranho. Zhou Wen não esperava que a localização dos insetos Helmwind fosse idêntica à do jogo. Ele não deu aos insetos Helmwind a chance de usar Helmwind, matando-os dentro de suas fendas de pedra. Lu Yunxian seguiu Zhou Wen e observou enquanto ele avançava como se fosse um deus presciente. A lâmina de bambu via sangue toda vez que era desembainhada. Matou os estranhos insetos escondidos nas rochas. A maneira como ele olhou para Zhou Wen ficou mais estranha. Ele também observou seriamente o que estava ao seu redor, mas não notou nada de anormal. Era impossível para ele saber onde os insetos Helmwind estavam escondidos. No entanto, Zhou Wen atacou com seu sabre sem hesitação, matando decisivamente todos os insetos do vento real. A ruína, que originalmente estava envolta em horror, parecia tornar-se menos aterrorizante por causa da juventude à sua frente. Aos olhos de Lu Yunxian, Zhou Wen parecia emitir luz e calor, iluminando esta terra de terror. Esse sentimento é tão familiar, já experimentei isso antes. Lu Yunxian não pôde deixar de se lembrar do passado quando entrou em uma zona dimensional com An Tianzu. Naquela época, An Tianzu provavelmente era um pouco mais velho que Zhou Wen. Ele tinha quase 20 anos. Naquela época, An Tianzu já era o chefe da família An há vários anos e era conhecido por todos em Luoyang. Eles o chamavam de Jovem Superintendente. No entanto, An Tianzu naquela época não era tão aceito como era agora. Até a família An tinha muitos membros contra ele. Certa vez, uma nova zona dimensional apareceu no distrito sul de Luoyang, fazendo com que um grande grupo de cidadãos sofresse uma calamidade. An Tianzu queria enviar homens para suprimir a zona dimensional no sul, mas devido à obstrução do clã, apenas um pequeno número de soldados foi enviado. An Tianzu não teve escolha senão liderar pessoalmente as tropas para a zona dimensional. Naquela época, Lu Yunxian não era comandante de batalhão, mas apenas comandante de seção. Eles tinham 4 seções que seguiram An Tianzu até a perigosa zona dimensional, onde encontraram muitas criaturas dimensionais bizarras. Os reforços que deveriam ter chegado não chegaram a tempo.
Naquela época, muitos soldados já haviam perdido as esperanças. Eles pensaram que definitivamente morreriam em batalha. Até Lu Yunxian pensava o mesmo. Porém, era aquele jovem que segurava um revólver em uma mão e uma grande espada na outra. Ele os conduziu através da zona dimensional, abrindo um caminho sangrento através da horda de bestas dimensionais e os conduziu para fora. Naquela época, Antianzu era como o jovem à sua frente, emitindo luz e calor como o sol. Após essa batalha, muitos dos soldados sobreviventes e oficiais de baixa patente, como Lu Yunxian, mais tarde se tornaram a base do exército Sunset. Eles também eram muito leais a Antianzu. A primeira coisa que Antianzu fez quando retornou a Luoyang foi correr para a residência do mais velho da família An Huaishan, que havia violado a ordem militar. Ele então matou pessoalmente todos os homens com mais de 16 anos de idade. Naquela noite, o sangue da família An fluiu como um rio. O homem que era como o sol tinha o uniforme militar coberto de sangue. Ele era como o demônio que tornava impossível alguém se aproximar dele. Apenas um jovem bonito seguiu atrás dele, carregando um saco de aniagem nas costas, caminhando até o cemitério dos mártires. Eles caminharam todo o caminho, com sangue pingando do saco de aniagem. Quando chegaram ao túmulo dos guerreiros na zona dimensional, o belo jovem abriu a sacola de pano e cabeças ensanguentadas rolaram, impressionando a todos. A família de An Huaishan ao seu neto de 16 anos, e todos os homens que fizeram parte do exército foram decapitados. Todas as suas cabeças estavam aqui e foram penduradas na frente da vala comum para homenagear os guerreiros falecidos. Depois disso, Antianzu assumiu o controle do poder da família An, um passo de cada vez. O exército Sunset também gradualmente se tornou sinônimo de Antianzu. Já se passaram tantos anos, nunca mais vi ninguém como ele. Lu Yunxian olhou para Zhou Wen com emoções confusas. Talvez devido ao ambiente em que cresceram, esse jovem e Antianzu tinham personalidades completamente diferentes, mas quando se decidiam a fazer algo, eram surpreendentemente semelhantes. Era como se eles pudessem fazer o que quisessem. Eles exalavam um brilho ofuscante que era fatalmente atraente para os outros. Rachadura. Zhou Wen abriu o pilar de pedra com seu sabre. Um inseto do vento real teve seu corpo dividido, fazendo com que um cristal rômbico fosse lançado. Zhou Wen ficou encantado ao ver o cristal. O cristal era transparente e perfeito, e parecia haver vento girando dentro dele. Era óbvio que era diferente de um cristal comum. Poderia ser este um cristal de estatística do vento? Zhou Wen pegou-o apressadamente antes de tirá-lo secretamente com seu telefone. Cristal do vento, 11. As informações exibidas no telefone encantaram Zhou Wen enquanto ele secretamente soltou um suspiro de alívio. Se houvesse apenas 17 insetos Realmwind na vida real, com ele já matando 13, ele teria que desistir do cristal de inseto Realmwind no jogo se o cristal de estatísticas do vento não caísse. Sem qualquer hesitação, ele imediatamente absorveu o cristal do vento. Ele sentiu uma leve brisa entrar em seu corpo, e seus atributos tinham um elemento vento adicional com valor 11. Tendo atingido os requisitos necessários para absorver o cristal de inseto do vento real, Zhou Wen optou por absorvê-lo. O cristal imediatamente se transformou em vento transparente que permeou o corpo do avatar cor de sangue, formando um novo caminho e circulação de energia primordial em seu corpo. Fim do capítulo. Capítulo 282 Vento Boomerang. Cristal absorvido de inseto Realmwind. Atingiu a habilidade de energia primordial do elemento vento, Vento Boomerang. Não é Realmwind? Zhou Wen ficou um tanto desapontado. Ele já tinha visto o quão poderoso era, então esperava que fosse Realmwind, mas para sua consternação, não era. Examinando as informações do vento boomerang, ele descobriu que era uma habilidade de energia primordial passiva do elemento vento que não poderia ser usada ativamente. Tinha que atender a certas condições antes de poder ser usado. Vento boomerang requer habilidade de energia primordial do tipo aura de sabre para ser acionado, criando um vento com efeito boomerang.
Zhou Wen não sabia o que era o efeito do vento bumerangue, mas, felizmente, ele conhecia uma habilidade de energia primordial do tipo aura de sabre. Foi a lâmina de corte astral que ele obteve do general demonizado mutante. Ele a fundiu com duas outras habilidades para formar a roda astral demoníaca. Agora, Zhou Wen não tinha certeza se ainda poderia ser considerada uma habilidade de energia primordial do tipo aura de sabre. Já que aprendi, é melhor tentar. Zhou Wen continuou andando até chegar ao esconderijo de um inseto do vento real. Ao sacar seu sabre, ele usou a roda astral demoníaca. Um arco sanguíneo saiu da lâmina de bambu como uma lâmina de barbear, cortando o pilar de pedra em dois e matando o inseto Helmwind dentro dele. Zhou Wen embainhou seu sabre e estava prestes a ir verificar o cadáver do inseto vento real para ver se havia algum cristal dentro quando viu um raio sanguíneo brilhar. A lâmina astral que ele cortou voou de volta, mas felizmente, Zhou Wen reagiu rápido o suficiente e se abaixou a tempo. Caso contrário, ele poderia ter sido atingido por sua própria habilidade de energia primordial. Rachadura. A roda astral demoníaca cortou a parede de pedra atrás de Zhou Wen, dividindo a parede de pedra ao meio antes de desaparecer. Então este é o efeito bumerangue? Isso é bastante interessante. Zhou Wen ficou um pouco surpreso. Habilidades de energia primordial típicas eram incontroláveis quando foram eliminadas. Mas com o Boomerang Wind, deu-lhe a possibilidade de controlar a roda astral demoníaca que ele havia destruído. Jovem mestre Wen, sua aura de sabre é tão estranha. É semelhante à lendária aura de sabre cíclico, mas também é diferente, falta força. Mas para o seu, é extremamente dominador e ao mesmo tempo bizarro. Realmente pega alguém desprevenido. Se eu não tivesse visto, nunca esperaria que a aura do sabre retornasse, até mesmo morrendo, disse Lu Yongxian. Acabei de aprender e não dominei bem. Desculpe por fazer papel de bobo, disse Zhou Wen. Então você tem que praticar corretamente. Tal técnica é frequentemente muito eficaz no campo de batalha. Lu Yongxian disse seriamente, o combate no campo de batalha enfatiza uma morte de um golpe. Todos lutarão com todas as suas forças, mas ter um corte aparecendo de repente atrás deles não é algo que muitos serão capazes de se esquivar. Tudo bem, Zhou Wen assentiu. Falaremos sobre isso mais tarde. É mais importante encontrar Ansheng e o resto agora. Zhou Wen estava bastante familiarizado com o interior das ruínas e deliberadamente fez um desvio para matar os insetos do vento do reino. Agora que ele havia obtido o cristal do vento, ele parou de fazer o desvio e foi direto para a entrada da passagem. Jovem mestre Wen, poderia ser a entrada subterrânea Liu Shengzi, não, o Mei mencionou. Lu Yongxian disse enquanto apontava para um prédio dilapidado. A estrutura era quadrada como uma caixa de pedra com apenas um lado vazio. De lá, eles podiam ver uma escada de pedra que levava ao subsolo. Em ambos os lados dos degraus de pedra, havia duas estranhas estátuas de pedra. A estátua à esquerda tinha um corpo de tigre, mas nas costas havia um par de asas. À direita, havia uma estátua de pássaro, mas na cabeça havia dois chifres de boi. Deve estar aqui. Zhou Wen obviamente sabia que esta era a entrada para o túnel subterrâneo. Ele tinha estado aqui muitas vezes no jogo, mas nunca entrou. Zhou Wen ficou um pouco desapontado por não ver Ansheng e companhia. Como tal, ele não teve escolha a não ser entrar na passagem para encontrá-los. Eu me pergunto se este item pode ser usado como um substituto para o artefato de pedra. Zhou Wen olhou para o ovo de pedra no espaço do caos e se sentiu um pouco deprimido. Jovem mestre Wen, vou entrar e dar uma olhada. Lu Yun disse primeiro. Não entre agora. É perigoso aqui. Não importa se cairmos, mas se perdermos o artefato de pedra, não valerá a pena, disse Zhou Wen. Então o que devemos fazer? Lu Yongxian perguntou. Vamos esperar um dia ou dois. Se Ansheng não sair, entraremos. Zhou Wen precisava de tempo para entender a situação no túnel subterrâneo, ou estaria cortejando a morte. Afinal, ele estava apenas no estágio lendário e seu nível de cultivo não era forte o suficiente.
Ele não poderia entrar à força como Ansheng e Ouyang Lan. Se um acidente acontecesse, ele poderia não ser capaz de lidar com nenhuma situação inesperada. Lu Yongxian seguiu a liderança de Zhou Wen. Já que Zhou Wen havia dito isso, ele não tinha objeções. Fique de guarda aqui e espere Ansheng e o resto saírem. Vou limpar o resto dos insetos nas ruínas para evitar que eles encontrem problemas depois que saírem, disse Zhou Wen enquanto se preparava para sair. No entanto, de repente ele ouviu um barulho estranho vindo do túnel subterrâneo. Zhou Wen inclinou a cabeça para o lado para ouvir. O som era como o de um trem movendo-se sobre trilhos de aço. Parecia rítmico, como se um trem estivesse passando no subsolo. O som ficou mais alto, dando a sensação de que um trem poderia subir os degraus de pedra escuros a qualquer momento. É uma pena que o Truth Listener esteja evoluindo. Caso contrário, com suas habilidades, eu poderia dizer o que estava acontecendo lá dentro. Zhou Wen já estava começando a sentir falta da habilidade do ouvinte da verdade. Poderia resolver muitos problemas. Se bem me lembro, este lugar não tem nenhuma rede ferroviária. Não deveria haver nenhum trem aqui. Poderia haver algo semelhante a um trem nos mitos. Lu Yongxian ouviu um pouco e também ouviu um som que lembrava o de um trem. Zhou Wen balançou a cabeça e não disse uma palavra. Nesta época, ele não acharia inacreditável ter uma nave espacial voando do subsolo. Os dois olharam com cautela para os degraus de pedra. Estava escuro como breu por dentro, como a boca de um demônio do inferno. Eles não conseguiam ver nada, exceto os ruídos estrondosos que cresciam em intensidade. Era como se um trem estivesse saindo. Zhou Wen e Lu Yongxian se entreolharam antes de recuarem para o lado. Eles ficaram em ambos os lados da passagem, pelo menos não seriam atropelados por um trem se ele realmente saísse correndo. À medida que o som se aproximava, Zhou Wen estava quase convencido de que um trem estava prestes a partir. Ele podia até ver as luzes bruxuleantes de um trem na escuridão. Há realmente um trem lá embaixo. Lu Yongxian também viu a luz e não pôde deixar de ficar surpreso. Não sei se é um trem, mas vai sair em breve. Tenha cuidado. Zhou Wen convocou o Dr. Darkness e fez com que ele o possuísse. Então, usando a luz de penetração do Dr. Darkness, ele olhou para a passagem escura. Fim do capítulo. Capítulo 283 Estranho veículo subterrâneo. Os olhos de Zhou Wen brilharam como dois holofotes em miniatura, disparando dois feixes de luz no túnel escuro. Embora o objetivo principal desta habilidade fosse ver através das coisas, ver as coisas na escuridão também não era muito difícil. A única limitação era que só podia ver coisas que estavam próximas, e não algo muito distante. O som de um trem na escuridão não estava longe da saída. Com um relance, a expressão de Zhou Wen mudou imediatamente. Na verdade, havia um veículo no túnel escuro. Veio de baixo, não era um trem, mas um estranho veículo feito de pedra e madeira. O design do veículo parecia antigo. Era uma carruagem quadrada puxada por cavalos. No entanto, o veículo não tinha cavalos ou outras criaturas puxando-o. Na frente da carruagem havia uma marionete em forma humana. Ele estava parado na frente do veículo, ambas as mãos segurando uma manivela. Seu corpo movia-se para cima e para baixo enquanto girava ritmicamente a manivela de pedra. Com a rotação da manivela de pedra, o estranho veículo subiu os degraus de pedra. As rodas de pedra colidiram com a borda dos degraus de pedra, produzindo fortes baques. Ele se moveu a uma velocidade bastante lenta. Ao lado da marionete havia uma haste de madeira com uma lâmpada de pedra pendurada nela. A luz que Zhou Wen e Lu Yongxian viram anteriormente foi emitida pela lâmpada de pedra. Além do boneco, não havia outras criaturas à vista. Era como se o boneco estivesse dirigindo o veículo. O boneco era estranho. Parecia humano, mas seu rosto era achatado, sem quaisquer características faciais, fazendo com que parecesse muito bizarro. Zhou Wen apenas deu algumas olhadas antes que a estranha carruagem de pedra chegasse à entrada. Então lentamente parou.
Zhou Wen e Lu Yongxian avaliaram o estranho veículo com cautela, mas depois que a carruagem saiu do caminho de pedra, ela parou de se mover. O boneco parecia ter esgotado toda a sua energia. Parou aí e manteve a pose de girar a manivela. Lu Yongxian deu um pulo, mas não se aproximou do veículo. Ele só queria pular para ver o que havia dentro do veículo. Lu Ning. Depois que Lu Yongxian atingiu uma certa altura, seu olhar pousou na traseira do veículo e ele gritou. Zhou Wen também voou para olhar o interior. Ele viu que havia apenas uma mulher deitada ali. Ela parecia ter desmaiado. Além disso, não havia mais nada. Estava vazio dentro do veículo. Zhou Wen meio que conhecia a mulher, Lu Ning, que veio com An Sheng. Zhou Wen teve uma impressão profunda dela, especialmente de sua raposa da neve. Tinha poderosos poderes elementares de gelo, deixando Zhou Wen com inveja. Vou ver se ela está morta. Lu Yongxian disse enquanto se preparava para pular no estranho veículo. Não vá ainda. Zhou Wen teve a sensação incômoda de que o veículo era um pouco estranho. Ele parou Lu Yongxian e usou a roda astral demoníaca para sugar o veículo. A inconsciente Lu Ning foi imediatamente sugada por ele e voou em direção à palma da mão de Zhou Wen. Com Liu Shengzi tendo dado sua lição, Zhou Wen ficou muito mais cauteloso. Ele não tocou em Lu Ning, em vez disso, ele retraiu sua força, fazendo com que Lu Ning caísse no chão. Ele não sabia se ela estava morta ou não, mas ela não reagiu quando caiu no chão. Ela apenas ficou ali imóvel. Zhou Wen usou pela primeira vez a luz da penetração para olhar para Lu Ning e descobriu que seu coração ainda batia. Suas funções corporais pareciam normais. No entanto, o estranho era que dentro de seu corpo havia muitos vermes extremamente delgados que pareciam cobras se contorcendo em suas veias. Parecia anormalmente aterrorizante. Zhou Wen pressentia que o motivo pelo qual Lu Ning estava inconsciente era provavelmente por causa desses vermes. Os vermes eram como fios de cabelo que se contorciam nos vasos sanguíneos. Até mesmo seu coração e órgãos estavam cheios deles. Ela ainda está viva e não parece estar ferida. Seu coração também está batendo. Por alguma razão, ela está inconsciente, disse Lu Yongxian enquanto verificava o corpo de Lu Ning. A capa de chuva dela está rasgada, então ela não pode evitar a chuva de sangue aqui. Não é conveniente tratá-la aqui. Leve-a primeiro de volta para a tenda. Podemos perguntar a ela o que aconteceu lá dentro quando ela estiver acordada. Vendo que não havia sinais de vermes parecidos com cabelos saindo de seu corpo, Zhou Wen pediu a Lu Yongxian que envolvesse Lu Ning em um pano à prova de chuva que ele havia trazido. Lu Yongxian então a tirou das ruínas. Quando Zhao Xin e companhia viram Zhou Wen e Lu Yongxian saindo ilesos e trazendo alguém de volta, ficaram bastante surpresos. Lu Ning, o que aconteceu com ela? Zhao Xin ficou chocado ao ver Lu Ning. Ele conhecia o poder de Lu Ning. Sua arte da energia primordial do elemento gelo foi considerada de primeira linha no estágio épico. Com a ajuda de muitas bestas companheiras de excelente qualidade, poucas pessoas poderiam derrotá-la. Agora que Lu Ning foi trazido de volta em coma por Zhou Wen e Lu Yongxian, isso significava que a situação abaixo não parecia boa. O que aconteceu? Como está o ajudante An e o resto? Zhao Xin perguntou. Não sei. Quando chegamos à entrada do túnel subterrâneo, por acaso a vimos sair. Teremos que acordá-la antes que possamos descobrir o que aconteceu no subsolo, disse Zhou Wen. Deixe-me tentar. Eu tenho uma besta companheira Eve com boas habilidades de cura. Enquanto Zhao Xin falava, ele convocou uma besta companheira do tipo planta. A videira verde envolveu o corpo de Lu Ning como uma cobra, seus brotos rastejaram pelo rosto de Ning e alcançaram suas narinas, boca e ouvidos, produzindo um líquido que lembrava água. O líquido tinha propriedades curativas decentes. Mesmo uma pessoa gravemente ferida seria capaz de despertar temporariamente. No entanto, apesar de Zhao Xin fazer as vinhas verdes produzirem o líquido, ele não conseguiu acordar Lu Ning. Estranho. Se ela estiver apenas ferida, o suco de rejuvenescimento ainda seria eficaz mesmo que seu cérebro estivesse ferido.
Por que ela não está reagindo? Ela poderia ter sido hipnotizada. Zhao Xin perguntou, intrigado. Os outros não tinham nenhuma habilidade de tratamento. Eles se entreolharam, mas não havia nada que pudessem inventar. Não deixe sua besta companheira desperdiçar energia. Deixe-a descansar um pouco. Pode ser necessária mais tarde, disse Zhou Wen a Zhao Xin. Jovem mestre Wen, você tem uma solução? Zhao Xin mudou de ideia e o chamou de jovem mestre Wen como Lu Yongxian. Vou tentar. É um último esforço. Enquanto Zhou Wen falava, ele sacudiu o pulso. Uma estranha energia condensou-se em sua mão, formando uma seringa de metal. Caminhando para o lado de Lunin, os olhos de Zhou Wen fitaram Lunin como um holofote. Ao mesmo tempo, injetou a seringa no braço de Lunin. Quando estava na escola, aprendeu sobre injeções, mas limitou-se ao básico. Além disso, era apenas teoria sem práticas. Zhou Wen estava apenas tentando ver se o veneno do Dr. Darkness poderia matar os estranhos vermes dentro do corpo de Lunin. Fim do capítulo. Capítulo 284 Operação. Zhou Wen empurrou a seringa muito lentamente porque não sabia quanto veneno era necessário para matar os vermes. Se a dosagem fosse muito alta, ele poderia envenenar Lunin até a morte. Ele não poderia ser muito imprudente. Felizmente, Zhou Wen havia experimentado o veneno no jogo, então ele sabia em que concentração seria fatal. Embora fosse pelos seus próprios padrões, Lunin estava no estágio épico, então ela provavelmente poderia suportar mais do que ele. À medida que o veneno entrava lentamente no corpo de Lunin, Zhou Wen observou cuidadosamente sua reação para ver se havia alguma mudança nos vermes estranhos devido ao veneno. Se eles lutassem muito, ele temia que pudessem danificar o corpo de Lunin. Quando isso acontecesse, o corpo de Lunin ficaria cheio de buracos. Mesmo que os vermes morressem envenenados, seria inútil. No entanto, com a gravidade da situação de Lunin, ele só poderia correr o risco e tentar. Se ele não se livrasse dos vermes, ela morreria, mais cedo ou mais tarde, de qualquer maneira. Felizmente, a pior situação que preocupava a todos não aconteceu. Depois que o veneno foi injetado em Lunin, seu corpo começou a se contorcer violentamente, mas isso não a acordou. Zhao Xin e companhia olharam para Lunin preocupados, mas Zhou Wen continuou a injetar mais veneno sem qualquer expressão. Ele controlou cuidadosamente a quantia. Parecia que Lunin estava com muita dor, mas era o resultado da ação do veneno, não por causa dos vermes estranhos. O veneno fluiu por sua corrente sanguínea. Foi insuportável, mas muito eficaz. Depois de absorver o sangue envenenado ou ser corroído pelo veneno, os vermes rapidamente pararam de se contorcer. Em pouco tempo, todos os vermes do corpo de Lunin foram mortos, mas isso não aliviou as sobrancelhas franzidas de Zhou Wen. Depois que os vermes morreram, seus cadáveres permaneceram no corpo de Lunin. Isso pode levar a um bloqueio, causando problemas. Se ele não conseguisse remover os vermes parecidos com pelos, a morte era uma certeza para Lunin. Era óbvio que ela não havia se recuperado totalmente do coma persistente. Mas para extrair vermes tão finos de tantos vasos sanguíneos minúsculos, e com tantos deles em seus órgãos, mesmo o melhor cirurgião do mundo não seria capaz de abrir seus vasos sanguíneos e órgãos para extrair os vermes, certo? Zhou Wen pensou consigo mesmo. Como se sentisse os pensamentos de Zhou Wen, o Dr. Darkness informou-o com um pensamento forte, como se lhe dissesse que ele poderia fazer isso. Isso deixou Zhou Wen um tanto surpreso. Embora cada besta companheira tivesse sua própria vontade, a maioria delas não tinha vontade própria. Até agora, Zhou Wen tinha apenas 4 bestas companheiras que podiam expressar claramente seus pensamentos. Ouvinte da Verdade, Fada Banana, Noiva Fantasma e Doutor Escuridão. O Doutor Escuridão nasceu da árvore do Homem Morto. Pode ser extraordinário. Zhou Wen estava um pouco preocupado. Se o Doutor Escuridão realmente ganhasse consciência completa no futuro, ele voltaria a ser aquele doutor maluco.
Ele convocou o Doutor Escuridão e caminhou até Lunin, seus dedos finos segurando um bisturi. Zhao Xin e companhia olharam para o Doutor Escuridão que segurava o bisturi como uma marionete. Eles sabiam que era a besta companheira de Zhou Wen, mas não sabiam por que ele havia convocado uma. Ter uma besta companheira operando em humanos. Isso não era algo que eles teriam inventado nem em seus sonhos mais loucos. De fato, muitas bestas companheiras possuíam poderosas habilidades de cura que podiam até mesmo reviver aqueles à beira da morte. No entanto, elas eram manifestações de poder dimensional, e a cirurgia era uma técnica profissional completamente diferente de poderes simples. No segundo seguinte, o Doutor Escuridão derrubou completamente sua compreensão das bestas companheiras. O bisturi na mão do Doutor Escuridão brilhou enquanto cortava os vasos sanguíneos de Lunin. Então, com uma seringa na mão, ele injetou o veneno em seus vasos sanguíneos. Todo o processo foi tão fluido que foi angustiante. Se não fosse pelo fato de não haver equipamento médico, eles poderiam até sentir como se estivessem assistindo ao médico mais extraordinário em uma sala de cirurgia. Quando o veneno entrou em seu corpo, o corpo de Lunin convulsionou mais uma vez. Então, nos pontos onde os vasos sanguíneos foram cortados, o sangue fluiu lentamente. Os vermes estranhos semelhantes a pelos fluíram com eles. Zhao Xin e o resto ficaram chocados quando viram os vermes estranhos. Eles não puderam deixar de exclamar: o que diabos são esses? Depois que o Dr. Darkness terminou, ele voltou para o lado de Zhou Wen. Zhou Wen estava deprimido enquanto pensava: você está apenas deixando assim. Se ela continuar sangrando, ela morrerá de perda excessiva de sangue, apesar da remoção dos vermes estranhos. Eu a quero viva, disse Zhou Wen ao Dr. Darkness. O Dr. Darkness não tinha capacidade de responder. Tudo o que ele fez foi enviar um pensamento para Zhou Wen, como se estivesse dizendo que ele era o único responsável por extrair os vermes estranhos. Ele ainda é tão tóxico depois de se tornar uma besta companheira. Não é de se admirar que ele seja chamado de Doutor Escuridão. Zhou Wen não teve escolha a não ser dizer a Zhao Xin: use sua era para ajudar Lunin. Não a deixe sangrar até a morte. Quando Zhao Xin ouviu isso, ele convocou a era novamente, deixando-a secretar o suco de rejuvenescimento para nutrir o corpo ferido de Lunin. O suco de rejuvenescimento foi bastante eficaz. Quando todos os vermes estranhos finalmente saíram das feridas, Lunin não morreu por perda excessiva de sangue. Em vez disso, ela acordou. Tudo bem, pare o sangramento dela. Zhou Wen usou a luz de penetração do Dr. Darkness para ficar de olho nela durante todo o processo. Vendo que todos os vermes estranhos haviam saído, ele imediatamente fez com que Zhao Xin e o resto estancassem o sangramento. As aberturas que o Dr. Darkness cortou eram minúsculas. No início, foram os efeitos do veneno que fizeram o sangue fluir. Quando os efeitos dos venenos fossem reduzidos, o sangue pararia de fluir quando todos os vermes estranhos fossem expurgados. Zhou Wen não pôde deixar de ficar maravilhado com o controle do Dr. Darkness sobre o veneno. Lunin, como você se sente? Você consegue falar? Zhou Wen perguntou quando viu Lunin abrir os olhos. Os olhos de Lunin não conseguiam focar no começo. Ela demorou um pouco para se recuperar. Depois de identificar Zhou Wen e companhia, seu rosto revelou uma expressão de perplexidade enquanto ela lutava para se sentar e perguntava com voz rouca: por que estou aqui? Foi o jovem mestre Wen quem resgatou você. Você não sabe, mas estava inconsciente quando foi trazido de volta. A besta companheira do jovem mestre Wen mostrou sua destreza e extraiu os estranhos vermes de seu corpo. Zhao Xin disse enquanto olhava para os estranhos vermes parecidos com cabelos que se enrolavam no chão. Ele não pôde evitar estremecer. A ideia de tantos vermes entrando em um corpo o fez estremecer. A expressão de Lunin mudou quando ela viu os estranhos vermes. Ela pareceu finalmente recuperar a consciência completa e ficou com raiva. Lord Alcol e aqueles bastardos não vieram ajudar o ajudante An em uma operação de busca e resgate.
Depois que chegamos ao campo de batalha subterrâneo, eles de repente revelaram suas verdadeiras cores. Fim do capítulo. Capítulo 285 Túnel subterrâneo. Zhou Wen e companhia ficaram chocados ao ouvir isso. Lu Yongxian perguntou apressadamente: Lu Nin, seja claro. Lu Nin contou tudo o que aconteceu. Depois de seguir as marcas deixadas por Ouyang Lan, eles encontraram a entrada do túnel subterrâneo. Então, Ansheng conduziu o resto. No entanto, não muito depois de entrarem, a entrada da passagem fechou de repente. Uma grande quantidade de líquido preto vazou das fendas nas rochas. Quando olharam mais de perto, não era um líquido, mas vermes que pareciam fios de cabelo. O número de vermes era imensurável como um maremoto. No momento em que os vermes tocaram seus corpos, eles entraram pelos poros, deixando-os rapidamente inconscientes. Se alguém tivesse muitos vermes no corpo, seria fatal. A passagem não pôde ser aberta e eles ainda precisavam resgatar Ouyang Lan. Ansheng só poderia ordenar que eles se retirassem para o subsolo. Depois de viajar por algum tempo, eles finalmente escaparam da maré de vermes e encontraram um estranho templo subterrâneo. Assim como Ansheng deu a ordem para explorar o templo, Lord Alcohol e o resto de repente lançaram um ataque furtivo a Ansheng e Lu Nin. Ansheng foi pego de surpresa e jogado na falha onde a maré de vermes estava por toda parte. Embora Lu Nin tenha resistido, ela estava em menor número. Ela também foi derrubada pela culpa. Lu Nin apenas lembrou que havia caído na maré de vermes e desmaiado. Ela pensou que estava morta com certeza, então nunca esperou ver Zhou Wen e companhia quando abrisse os olhos. Zhou Wen e Lu Yongxian franziram a testa ao ouvir isso. Você não sabe que quando saiu, estava em um veículo estranho. Que veículo? Lu Nin franziu a testa. Com Lu Nin realmente inconsciente disso, Zhou Wen e Lu Yongxian ficaram intrigados. Pelo que Lu Nin disse, era naturalmente impossível para Lord Alcohol e os demais serem magnânimos e resgatá-la. Havia algo suspeito em tudo isso. Lu Nin, você pode desenhar um mapa para mim dos lugares por onde passou e das coisas que encontrou? Zhou Wen perguntou. Sim, mas estávamos constantemente fugindo naquela época. Lembro-me da direção geral, mas não do caminho. Lembro-me de alguns pontos de referência especiais. Lu Nin pegou papel e caneta e escreveu algumas informações fragmentadas. Tenha um bom descanso. Pensaremos em uma maneira de resgatá-los. Zhou Wen pegou a informação e se preparou para voltar ao jogo. Ele planejou seguir primeiro a rota de Lu Nin. Lu Nin balançou a cabeça e não disse nada. Eles só tinham algumas pessoas sobrando, então como poderiam resgatar o resto? Além disso, Ansheng já havia caído no mar de vermes. As chances de sobrevivência eram mínimas. Zhou Wen não acreditava que uma pessoa como Ansheng morreria tão facilmente. Além disso, o ex-diretor provavelmente estava lá dentro. Ele tinha que entrar, não importa o que acontecesse. Depois de retornar à sua tenda, Zhou Wen ligou o telefone misterioso e entrou na masmorra da instância Zuolu, chegando à entrada do túnel subterrâneo. O jogo não tinha o veículo estranho. Zhou Wen olhou as informações que Lu Nin escreveu e controlou diretamente o avatar cor de sangue para entrar no túnel. O túnel estava escuro e úmido, e os degraus de pedra estavam cobertos de musgo. Em ambos os lados do túnel foram parcialmente escavadas paredes de pedra artificial. Ele poderia dizer que esta deveria ser uma caverna subterrânea, mas foi ligeiramente alargada. Não muito depois de entrar na passagem, ele ouviu um grande estrondo. A entrada da passagem foi bloqueada por uma porta de pedra e a passagem ficou escura. Zhou Wen não estava acostumado com a escuridão. Sem a habilidade do ouvinte da verdade, apenas sua visão era insuficiente. Ele não conseguia ver nada na escuridão. Felizmente, Zhou Wen ainda tinha o Dr. Darkness em quem confiar. Ele ativou a luz de penetração e imediatamente os olhos de Zhou Wen dispararam raios de luz, permitindo-lhe ver tudo em um raio de 10 metros. Esse olhar fez o couro cabeludo de Zhou Wen arrepiar. Ele viu que havia muitas rachaduras nas paredes de pedra.
Incontáveis fios de estranhos vermes parecidos com cabelos jorravam das rachaduras, assim como Lunin havia descrito, eles pareciam um líquido preto. Zhou Wen convocou o leque de banana e abanou os vermes semelhantes a cabelos ao redor. Onde quer que o vento passasse, os vermes eram imediatamente levados embora. Batendo na parede da montanha, eles se transformaram em gelo picado e morreram. Criatura lendária morta, lagarta de sangue, criatura lendária morta, lagarta de sangue, criatura lendária morta, lagarta de sangue. Com um movimento do ventilador, a notificação do sistema inundou a tela. Eles estão apenas no nível lendário. Zhou Wen ficou um pouco desapontado. Ele não esperava que esses vermes estranhos estivessem apenas no estágio lendário. No entanto, eles ainda eram muito impressionantes por perfurar o corpo de uma especialista da Epic e fazê-la entrar em coma. Ao que parece, a supressão de nível não é absoluta. O poder desses Blood Threadworms é bastante especial e com um número tão grande deles, não é de admirar que até mesmo os especialistas da Epic tenham que evitá-los. Quando Zhou Wen viu que os vermes sanguíneos estavam avançando sobre ele como um maremoto, ele não desperdiçou mais sua energia primordial. Ele imediatamente correu mais fundo na passagem. Lunin dormiu por mais de 10 horas e usou alguns cristais de energia primordial. Quando ela acordou novamente, ela parecia muito melhor. Quando Lu Yongxian viu Lunin sentar-se, ele perguntou de repente, Lunin, você se atreveria a entrar no túnel subterrâneo novamente? Se o ajudante An já está morto, qual é o sentido de entrarmos novamente? Lunin suspirou. Agora que penso nisso, estávamos correndo desesperadamente por nossas vidas depois que entramos no túnel. Eu não percebi isso naquela época, mas pensando bem, fomos liderados por Lord Alcohol e o resto o tempo todo, familiarizados com o mundo subterrâneo desde o início. Eles não estão aqui para salvar Madame Lan. Eles tramaram um plano. Não importa quais motivos eles tenham, não acredito que o ajudante An morra tão facilmente. Além disso, o jovem mestre Wen definitivamente irá reforçar o ajudante An. Espero que você possa nos seguir até o túnel subterrâneo, disse Lu Yongxian. Havia certas coisas que Zhou Wen não precisava fazer, mas precisava fazer planos. Jovem mestre Wen, você quer dizer Zhou Wen? Eu sei que ele tem um grande potencial, mas ele está apenas no estágio lendário. Em um lugar tão aterrorizante, nem nós podemos nos proteger. O que ele pode fazer? Lu Yongxian não deu mais detalhes. Ele olhou para Lunin e perguntou, então você ainda está disposto a entrar no túnel subterrâneo novamente? Pense nisso como se estivesse fazendo isso para o ajudante An. Lunin ficou boquiaberta e estava prestes a dizer algo quando de repente ouviu um som estridente vindo das ruínas. Parecia um sino, mas não parecia ser resultado de uma colisão de metal. Era mais como o som de pedras colidindo. Zhou Wen também ouviu o barulho e imediatamente o conectou ao estranho veículo. Além disso, pela direção do som, parecia vir da entrada do túnel subterrâneo. Fim do capítulo. Capítulo 286 O estranho veículo. Quando Zhou Wen saiu, Lu Yongxian e companhia já haviam saído da tenda e olhavam na direção das ruínas. Jovem mestre Wen, devemos dar uma olhada? Lu Yongxian perguntou a Zhou Wen. Claramente, ele também determinou que os ruídos vinham do estranho veículo. Zhou Wen assentiu. Seria bom dar uma olhada. Ele também estava muito curioso sobre o estranho veículo. No jogo, ele não viu o veículo, apesar de entrar no túnel. Zhou Wen estava muito curioso para saber de onde veio o estranho veículo. Foi trazido por alguém ou algo que veio originalmente do túnel subterrâneo. Vendo Lu Yongxian seguir Zhou Wen até as ruínas, Lunin, que não havia se recuperado dos ferimentos, hesitou por um momento antes de segui-los. Como você resolveu os ventos espaciais? Lunin montou uma enorme raposa da neve atrás deles. Ela não viu Zhou Wen e Lu Yongxian usarem nenhum meio para interferir no vento espacial, então ela não pôde deixar de se sentir confusa.
Quando ela entrou com os outros anteriormente, eles sacrificaram um grande número de bestas companheiras para encontrar uma maneira de interferir no vento espacial. No entanto, foi apenas uma medida provisória, os ventos espaciais ainda apareceram. O jovem mestre Wen já matou a criatura dimensional que usa os ventos espaciais. Não deverá haver ventos espaciais tão cedo, disse Lu Yongxian. Lu Nin achou isso inacreditável. Ela olhou com desconfiança para Zhou Wen, achando difícil acreditar que esse jovem pudesse fazer algo tão inacreditável. No entanto, a realidade a forçou a acreditar. Ela não encontrou o vento espacial novamente, apesar de já estar dentro das ruínas há algum tempo. Zhou Wen não disse uma palavra enquanto avançava silenciosamente. Logo, os três chegaram em frente ao túnel subterrâneo. Como era de se esperar, o estranho veículo que emitia os sons estava estacionado no túnel. No entanto, de repente começou a se mover novamente quando eles se aproximaram. O boneco de madeira parado na frente do veículo começou a mover os braços, girando a manivela. O estranho veículo começou a ranger, produzindo um barulho alto a cada rotação da manivela. As rodas do estranho veículo moviam-se lentamente, mas desta vez não se moveram para frente, mas para trás, como se estivesse retornando às ruínas. Este é o veículo estranho de que você estava falando. Eu saí deitado nele? Lu Nin perguntou enquanto olhava para o estranho veículo que recuava lentamente. Sim, Lu Yongxian disse, você se revelou. Você foi o único. Que poder está impulsionando isso? Lu Nin olhou para a marionete no estranho veículo, como se quisesse saber se ela estava viva. O jovem mestre Wen e eu já havíamos verificado antes. O veículo é um objeto morto. Não há sinais de criaturas vivas no boneco, mas não descobrimos nenhum combustível ou itens semelhantes. Originalmente imaginamos que ele havia gasto sua fonte de energia, mas pelo que parece, não é o caso, disse Lu Yongxian. Vendo que o estranho veículo estava recuando lentamente e prestes a entrar no túnel subterrâneo, Zhou Wen olhou para Lu Nin e perguntou, Lu Nin, você foi trazido para fora pelo veículo enquanto estava inconsciente. Eu realmente não sei. Fui eliminado por Lord Alcohol e o resto e caí na maré de Blood Threadworms. Perdi a consciência muito rapidamente. Eu realmente não sei o que aconteceu a seguir. Lu Nin balançou a cabeça. Zhou Wen olhou para o estranho veículo que estava prestes a recuar para dentro do túnel com a testa franzida. No jogo, ele já havia entrado no subsolo com as informações fornecidas por Lu Nin. No entanto, as informações de Lu Nin tinham apenas alguns pontos de referência e não vinham com instruções detalhadas ou identificadores de caminho. Consequentemente, Zhou Wen não teve escolha a não ser encontrar um caminho sozinho. No entanto, o mundo subterrâneo era enorme. Ele passou mais de 10 horas sem encontrar o templo mencionado por Lu Nin. Zhou Wen não achava que Lu Nin estava mentindo para ele porque as estradas internas eram complicadas, como se tivessem sido alteradas artificialmente. Ele caminhou por um longo tempo e percebeu que havia muitos casos em que ele voltava para um local por onde havia passado anteriormente. Este local não foi consertado, mas apesar de caminhar por mais de 10 horas no jogo, Zhou Wen ainda não conseguiu passar por ele. Lembro que você mencionou que caiu em uma camada de falha subterrânea. Isso foi dentro do templo, certo? Zhou Wen perguntou a Lu Nin. Isso mesmo. Assim que entramos no templo, fomos emboscados por Lord Alcohol e os outros, e derrubamos a camada de falha, disse Lu Nin. Se eu deduzisse que você caiu neste veículo estranho e acionou algum mecanismo, permitindo que ele o eliminasse, então, se andássemos neste veículo, isso nos levaria de volta à camada de falha onde você caiu. Eu realmente não sei, mas é muito perigoso, Lu Nin sorriu amargamente. Sim, isso é muito perigoso. Lu Yongxian disse. Embora seja muito perigoso, esta pode ser a melhor solução. Lu Nin também disse que ela foi liderada por Lord Alcohol e o resto, apenas de cabeça baixa. Lu Nin saiu neste veículo estranho, e como ela conseguiu sair com segurança, isso implica que o interior do veículo estranho é seguro.
Nossa única maneira de ir direto para o templo é embarcando no estranho veículo, disse Zhou Wen. Claro, houve outra frase que Zhou Wen não disse. Ele jogou o jogo por mais de 10 horas e estava bastante familiarizado com o mundo subterrâneo. Ele tinha uma maneira de lidar com as poucas criaturas dimensionais lá dentro. O que era mais problemático era que ele não conseguia sair da área labiríntica. O estranho veículo à frente deles parecia ser a única esperança. Mas isso é apenas especulação. E se o estranho veículo nos levar para um lugar mais perigoso? Lu Yongxian disse, não sabemos nada sobre o interior, então tudo dentro é perigoso para nós. Zhou Wen viu que metade do veículo havia entrado no túnel e não hesitou mais. Ele caminhou rapidamente e pulou na carruagem e disse a Lu Yongxian e Lu Ning, volte para o acampamento e espere por mim. Embora Zhou Wen pudesse continuar esperando e encontrar uma saída no jogo, ele não sabia quanto tempo isso levaria. Talvez um dia ou dois, talvez uma semana ou mais, ou até um mês ou dois. Ele temia que o ex-diretor não pudesse esperar por ele. Zhou Wen não estava preocupado com a possibilidade de ficar preso lá dentro. Com sua compreensão do mundo subterrâneo, ele sabia que havia alguns locais relativamente seguros lá dentro. Além disso, seu espaço caótico também tinha muitas necessidades diárias. Ele não estaria em perigo mesmo se ficasse preso por um ano. Além disso, ele estava com seu telefone. Depois de entrar no túnel, ele poderia fazer com que o avatar cor de sangue seguisse o caminho. Se algum acidente acontecesse, ele poderia encontrar um lugar seguro para continuar explorando o jogo. Fim do capítulo. Capítulo 287 Céu Estrelado Subterrâneo. Jovem mestre Wen, eu vou com você. Lu Yongxian correu e pulou no veículo. Lu Ning ainda estava hesitante, mas quando viu que o estranho veículo já havia se inclinado e estava prestes a deslizar para dentro do túnel subterrâneo, ela cerrou os dentes e deixou a raposa da neve levá-la até o estranho veículo. Lu Ning pulou no estranho veículo assim que ele deslizou para baixo. Chachuf, chachuf, chachuf. O estranho veículo entrou no túnel e, como uma montanha russa, de repente acelerou e mergulhou mais fundo no subsolo. Zhou Wen e companhia agarraram apressadamente a borda da carruagem e viram o cenário atrás deles recuando rapidamente. O estranho veículo avançou como se estivesse avançando pelas cavernas que se cruzavam, mas parecia ter uma trajetória fixa. O boneco moveu os braços, empurrando a manivela descontroladamente, seu corpo se movendo para cima e para baixo como uma máquina de costura em velocidade máxima. Segure firme, não seja jogado para fora. O estranho veículo era muito rápido e não diminuía a velocidade ao fazer curvas. Zhou Wen e companhia quase voaram para fora devido à mudança em seu centro de gravidade. Os três agarraram-se à borda da carruagem enquanto seus corpos flutuavam para cima. Eles esperaram a curva passar antes de bater na parte de trás da carruagem. Antes que pudessem dar um suspiro de alívio, a próxima curva estava pronta. Zhou Wen e Lu Yongxian estavam bem, mas Lu Ning ainda não havia se recuperado. Esses choques fizeram sua expressão mudar. Felizmente, Lu Ning não era uma criança mimada. Ela viajou pela liga como uma caçadora mercenária, caçando inúmeras criaturas dimensionais. Ela havia experimentado muitas batalhas e encontrado situações muitas vezes mais difíceis do que estava agora. Isso não foi o suficiente para deixá-la em pânico. Depois de um tempo, a inclinação da caverna diminuiu e a velocidade do estranho veículo diminuiu. Zhou Wen e companhia finalmente puderam sentar-se com segurança na carruagem sem serem arremessados. Lu Yongxian segurou-se na borda da carruagem e se levantou. Ele olhou para fora e viu paredes de pedra e túneis. Olhando ao redor, ele logo percebeu que não conseguia nem dizer em que direção eles estavam olhando. Jovem mestre Wen, eu nem sei para onde estou indo agora. Lu Yongxian olhou para Zhou Wen desamparadamente. Lu Ning, olhe ao redor. Você se lembra deste lugar? Zhou Wen perguntou a Lu Ning. Ele sabia a direção e até tinha memorizado a rota do estranho veículo.
Seu foco permitiu que ele se lembrasse de tudo, mesmo em condições adversas. Isso não era algo que uma pessoa comum pudesse fazer. No entanto, Zhou Wen não disse isso em voz alta. Em vez disso, ele perguntou a Lu Ning. O rosto de Lu Ning estava pálido. Ela se levantou, com a ajuda das laterais da carruagem, e olhou em volta. Depois de um tempo, ela disse, não há pontos de referência óbvios aqui. É igual a uma caverna comum. Não sei se já estive aqui antes. Depois de pensar um pouco, Zhou Wen concordou. Não havia nenhuma característica especial aqui além de paredes de pedra e bifurcações por toda parte. Além disso, com a sua visão deficiente, só tinham uma visibilidade inferior a 20 metros da iluminação da lâmpada de pedra na frente do veículo. De repente, seus olhos brilharam. Eles viram um céu estrelado aparecer na escuridão à sua frente. No céu noturno escuro como breu, inúmeras estrelas brilhavam. Zhou Wen e companhia descobriram rapidamente que não era o céu noturno, mas um tipo de minério nas paredes de pedra escura. Era semelhante à mica que emitia luzes fascinantes. O veículo viajou pela caverna escura e com os minérios espalhados parecendo estrelas, parecia que estavam voando no céu estrelado. Foi tão lindo que fez a alma se sentir libertada. Não é bom. Quando chegamos aqui, passamos por lugares semelhantes. Ao lado desses estranhos minérios emissores de luz estão estranhas criaturas épicas. Eles se parecem com morcegos, mas não têm habilidades de sonar. Seus olhos dispararão raios de luz. Assim que o contato for feito, o corpo vai derreter como neve. É extremamente assustador, disse Lu Ning. Quantos você conheceu antes? Zhou Wen perguntou enquanto olhava para o topo do túnel de pedra. Encontramos 3 no total, mas não os encontramos juntos. Caso contrário, poderia ter havido vítimas, disse Lu Ning. Então você pode querer estar mentalmente preparado agora, disse Zhou Wen com uma expressão estranha. Lu Ning e Lu Yongxian não conseguiam ver com clareza, mas Zhou Wen conseguia ver usando a luz de penetração do Dr. Darkness. Havia criaturas dimensionais brancas em forma de morcego penduradas no teto. Ele não tinha ideia de quantos eram, já que não conseguia contá-los todos. Assim como Lu Ning estava prestes a perguntar o que ele queria dizer, ela ouviu o bater de suas asas. Uma grande faixa de morcegos brancos desceu do teto como uma espessa camada de nuvem branca. Inúmeros morcegos voaram. Quando Lu Ning viu isso, a última cor de seu rosto desapareceu. Apenas o número de morcegos voando era de pelo menos 100. E isso estava limitado ao que ela podia ver. Ela não tinha ideia de quantos mais ela não conseguia ver na escuridão. Quando chegaram pela primeira vez, fizeram um grande esforço para matar um morcego branco. Agora, com tantos morcegos atacando-os, pode-se dizer que acabaram de receber a sentença de morte. Lu Yongxian e Zhou Wen se prepararam para o combate. Lu Yongxian não sabia o quão poderosos eram os morcegos brancos, mas Zhou Wen sabia. No entanto, ele não estava com medo, ele já tinha visto esses morcegos brancos no jogo. Os raios de luz produzidos pelos olhos dos morcegos brancos eram realmente poderosos, mas Zhou Wen tinha seus próprios métodos para lidar com eles. Vendo grandes grupos de morcegos voando, Zhou Wen segurou o leque de banana e acenou para os morcegos. Um vento grande e invisível jorrou, fazendo os morcegos brancos voarem. Lu Ning convocou a raposa da neve e estava prestes a lutar até a morte quando viu Zhou Wen parado na frente do veículo, segurando um leque extremamente lindo na mão. Ele gentilmente abanou os morcegos brancos parecidos com nuvens. Os morcegos brancos de repente pareceram ter sido varridos por uma força invisível. Eles voaram e bateram no teto de pedra, seus corpos se despedaçando com o impacto. Um por um, eles bateram ruidosamente nas paredes de pedra e nos degraus de pedra ao redor deles. Lu Ning olhou para Zhou Wen atordoado, incapaz de acreditar no que via. A força do leque matou quase 100 morcegos brancos. Foi realmente surpreendente. Ela achou inacreditável que fosse o trabalho de um estudante lendário como Zhou Wen. Ela poderia aceitar se isso tivesse sido feito por um especialista de alto nível da Epic.
No entanto, Zhou Wen, um lendário, foi capaz de produzir tal poder. Ela achou surreal. Zhou Wen não achou estranho. O torcedor de banana era um épico de primeira linha e os morcegos brancos também tinham seus pontos fracos. Eles eram extremamente rápidos e a maioria dos especialistas da Epic acharia difícil feri-los. Juntamente com suas terríveis habilidades de feixe ocular, eles eram realmente difíceis de lidar. No entanto, a fraqueza do morcego branco era que a sua constituição era muito baixa. Foi o mais fraco entre as criaturas épicas com cerca de 20 pontos. Não era muito mais forte que um lendário. Não conseguiu resistir ao vento Granden e não conseguiu evitar seu enorme ataque em área de efeito. Pode-se dizer que o fã de banana era seu inimigo. Fim do capítulo. Capítulo 288 Aventura em Veículo Estranho. Zhou Wen observou um grande número de morcegos brancos pousando no túnel em fragmentos atrás dele. Também havia alguns cristais, e ele não pôde deixar de se sentir melancólico. O estranho veículo continuou a avançar. Ele não sabia quais seriam as consequências se o deixasse, então não tentou pegar os cristais. Ele só pôde observar o estranho veículo deixar os despojos intocados. Apesar de ele ter matado um grande grupo de morcegos, ainda havia um grande número que não temia a morte enquanto avançavam. Olhar para as sombras brancas voando acima deles fazia o couro cabeludo formigar. Zhou Wen tinha acabado de usar o grande vento em seu Yuan Qi e não havia se recuperado quando viu grandes faixas de morcegos brancos descendo. Sua expressão mudou ligeiramente quando ele apertou sua lâmina de bambu e se preparou para enfrentar os morcegos brancos em combate corpo a corpo. Lu Yongxian e Lu Ning convocaram suas bestas companheiras para se prepararem para a batalha. A carruagem era muito pequena, então eles só podiam invocar bestas companheiras em sua forma de companhia, como armaduras ou armas, para ajudá-los na batalha. Quando uma grande horda de morcegos brancos atacou, Zhou Wen estava prestes a sacar seu sabre quando ouviu um zumbido. Todos os morcegos brancos acima recuaram. Nenhum deles continuou atacando enquanto circulavam o teto da caverna. Zhou Wen e companhia ficaram atordoados ao olhar para frente. Eles não sabiam quando o boneco começou a segurar um estranho instrumento musical. Provavelmente era feito de pedra, plano com alguns furos. Era feito de forma bastante grosseira. No entanto, quando o morcego branco estava prestes a atacar, o boneco colocou o instrumento musical de pedra na frente de seu rosto. Seu rosto era uma tábua de madeira sem nenhuma característica facial. Não se sabia como ele soprava, mas produzia um zumbido. No momento em que o som foi emitido, os morcegos brancos imediatamente recuaram novamente. Eles pairaram acima deles, mas nenhum teve coragem de descer novamente. O estranho veículo se moveu através dos morcegos, mas eles não encontraram mais ataques deles. Eles avançaram com segurança. Jovem mestre Wen, não me diga que o boneco está vivo. Lu Yongxian olhou para o boneco com a boca aberta. Ele pensou que era um objeto mecânico. Quem sabia que haveria tal desenvolvimento? Zhou Wen olhou para o boneco também. O boneco estava na frente, sem mover mais o braço. No entanto, o estranho veículo continuou a avançar a uma velocidade constante. A manivela também estava girando autonomamente. O boneco estava ali, segurando o instrumento musical de pedra enquanto olhava para a distância. No entanto, sem nenhuma característica facial e olhos, o que ele estava usando era extremamente bizarro. Zhou Wen achou estranho, mas como era benéfico para eles, ele não tinha intenção de atacar o boneco. Ele estava apenas preocupado sobre onde a estranha carruagem os levaria. O cenário à frente dele se alargou repentinamente à medida que os morcegos brancos que enchiam o céu se dispersavam. Zhou Wen e companhia olharam além dos morcegos brancos espalhados e viram um céu azul. Ao contrário da caverna de antes, este lugar era na verdade um espaço enorme e sem limites. Era impossível ver o fim deste espaço de relance. Ao longe avistava-se até o mar e as ilhas. Acima deles havia um céu azul. No entanto, o céu azul estava um pouco azul demais. Era como uma safira.
Zhou Wen olhou com atenção e percebeu que realmente era uma safira. Uma safira gigantesca formou o céu do espaço subterrâneo ocupando toda a área acima. Não havia sóis ou estrelas. A safira emitiu uma leve luz azul que iluminou todo o espaço subterrâneo. Ao mesmo tempo, tudo no espaço subterrâneo tinha uma tonalidade azul. No segundo seguinte, o estranho veículo pousou no Oceano Azul. Zhou Wen não sabia se era um oceano, mas simplesmente não conseguia ver o fim do corpo d'água. Tudo o que ele viu foi água do mar de um azul profundo. O estranho veículo navegou pela superfície do mar. Suas rodas de pedra rolavam pela superfície como se estivessem viajando em terreno plano. Eles arrastaram duas ondas brancas na superfície do mar. O que é isso embaixo? Lu Yongxian apontou horrorizado para a água do mar ao lado dele. Zhou Wen e Lu Ning olharam para a superfície do mar e viram uma enorme sombra, como se um gigante estivesse nadando sob o estranho veículo. Tudo o que podiam ver era uma sombra gigantesca, nada mais. Além disso, a sombra estava se expandindo gradualmente. Respingo. A água do mar entrou em erupção como uma erupção vulcânica ao se espalhar por centenas de metros no céu. Enormes ondas se formaram quando a água do mar atingiu o estranho veículo. No entanto, o estranho veículo parecia imperturbável. Isso não impediu que a água do mar entrasse na carruagem, encharcando-os. No entanto, Zhou Wen e companhia não estavam com vontade de se preocupar com a água do mar. Os três arregalaram os olhos enquanto olhavam para o mar ao lado da carroça de guerra. Uma enorme criatura que parecia ter sido esculpida em obsidiana estendeu metade do seu corpo para fora do mar. Seu corpo era perfeito e lindo. Suas escamas negras semelhantes à obsidiana brilhavam e cada centímetro de seu corpo parecia primorosamente esculpido. Mesmo se alguém observasse o corpo titânico com uma lupa, não seria capaz de encontrar nenhuma grosseria ou falha. O enorme corpo que parecia uma colina exalava uma sensação requintada e majestosa. Dragão, isso é um dragão esculpido em obsidiana. Lu Yongxian gaguejou enquanto apontava para a criatura que havia esticado metade de seu corpo para fora do mar. Zhou Wen também não parecia muito bem. O desenvolvimento parecia superar suas expectativas. Independentemente de a terrível criatura no mar ser um dragão ou não, ele poderia dizer pela sua aura que era uma existência aterrorizante. Pode até ser mais forte que o dragão branco em Dragon's Well. Estrondo, estrondo. Uma série de ondas quebrando soou enquanto a água do mar ao redor do estranho veículo se agitava. Grandes quantidades de água do mar surgiram, derrubando Zhou Wen e companhia. No entanto, seus olhares nunca estavam voltados para o interior do estranho veículo, mas para fora. Cabeças de dragões negros surgiram uma após a outra. 1, 2, 3. Quando Zhou Wen viu o nono dragão negro estender a cabeça para fora do mar, ele se sentiu entorpecido. Rugido. As 9 criaturas esculpidas em obsidiana rugiram para o estranho veículo, enviando ondas de sonar para eles. Até a água do mar se transformou em ondas tumultuadas como resultado das ondas do sonar. Eles atacaram o veículo estranho e insignificante de todas as direções. Estamos condenados. A expressão de Lu Yongxian mudou drasticamente. Criaturas tão aterrorizantes e ondas sonoras tão aterrorizantes implicavam que não tinham como escapar da calamidade. Zhou Wen segurou o leque de banana com força enquanto se preparava para a morte. Mesmo sabendo que não era páreo para essas entidades, ele não podia simplesmente ficar sentado e não fazer nada. Zumbir. O estranho som do instrumento musical de pedra ecoou na frente da carruagem. A onda sonora dispersou as agitadas ondas do sonar e os tsunamis ao mesmo tempo, impedindo-os de se aproximarem do estranho veículo. Os 9 dragões negros olharam cobiçosamente para o estranho veículo, mas nenhum deles avançou. Eles apenas observaram enquanto o estranho veículo se dirigia lentamente para o outro lado do mar. Os corações de Zhou Wen e companhia dispararam. Depois que o estranho veículo deixou os 9 dragões negros, Zhou Wen olhou para trás e viu os 9 dragões parecidos com obsidiana rugindo para o céu como se estivessem desabafando sua raiva.
E no fundo do mar, Zhou Wen descobriu que a metade inferior de seus corpos estava conectada, como uma montanha negra que havia afundado no mar. Só então ele percebeu que não eram 9 dragões, mas sim um monstro com 9 cabeças. Fim do capítulo. Capítulo 289. Retornando à caverna do morcego. O estranho veículo corria pelo mar enquanto o boneco permanecia na frente, olhando para longe, imóvel como uma estátua. Foi assim que voltei? Lu Ning perguntou. Seu rosto parecia confuso. Ela não conseguia imaginar o que havia experimentado enquanto estava inconsciente. Zhou Wen encostou-se na traseira do veículo estranho, jogando em seu telefone. Ele queria ver se conseguia controlar o avatar cor de sangue para seguir o mesmo caminho. Embora soubesse que seria inútil, mesmo que o avatar cor de sangue se aproximasse, passando com sucesso pela caverna dos morcegos brancos, era impossível para ele cruzar o mar subterrâneo com o dragão de 9 cabeças o guardando. Porém, não havia muito o que fazer no estranho veículo. Lu Ning estava descansando enquanto Lu Yongxian observava a situação à frente. Como não tinha mais nada para fazer, Zhou Wen começou a vasculhar a masmorra de instância. Zhou Wen sentou-se atrás e só havia o mar atrás dele. Na frente, Lu Yongxian e Lu Ning não conseguiam ver o que ele estava tocando. Zhou Wen controlou o avatar cor de sangue para avançar a toda velocidade. Logo, grandes grupos de Blood Threadworms o cercaram. Zhou Wen não teve paciência para lidar com eles. Ele os ignorou e correu a toda velocidade. Quando sua energia primordial se encheu, ele matou todos eles, deixando-os chover cristais. No entanto, ele não tinha mais utilidade para cristais lendários. Quanto aos ovos do Blood Threadworm que caíram, Zhou Wen os pegaria e os incubaria. Os Blood Threadworms não eram fortes, mas se houvesse muitos deles, as coisas eram diferentes. Até mesmo os especialistas em palco épico tiveram que evitá-los. Zhou Wen havia chocado um grande número de Blood Threadworms. Ele planejava tentar ver se eles eram de alguma utilidade. Se fossem úteis, ele os manteria e não os alimentaria com seus animais de estimação. Onde posso encontrar uma montagem do tipo velocidade? Corro com as pernas o tempo todo e isso gasta minha energia primordial, mas não posso fazer nada a respeito. Zhou Wen usou sua energia primordial para aumentar sua velocidade e correu por um tempo antes de recuperar sua energia primordial. Isso era muito cansativo, então ele pensou em como precisava de uma montaria. Zhou Wen naturalmente tinha algo extraordinário nele, sendo chamado de gênio entre os gênios pelo ex-diretor. Suas habilidades de pensamento e memória divergentes excediam em muito as das pessoas comuns. Ele se lembrou das rotas complicadas que o estranho veículo percorreu, apesar de sua alta velocidade e rapidamente chegou à caverna dos morcegos brancos. Olhando para os minérios que pareciam estrelas na caverna, Zhou Wen de repente se perguntou se poderia desenterrar esses minérios no jogo. Pensando nisso, ele tentou. Não foi difícil cavar os minérios. O avatar cor de sangue quebrou as rochas ao lado do minério, extraindo um cristal branco leitoso translúcido. Obteve cristal primordial. Peso: 21 gramas, pureza do cristal primordial, 0,12. Este cristal é na verdade algo que o jogo reconhece. Mas qual a utilidade dos cristais primordiais? Não pode ser usado para fazer armas que possam matar criaturas dimensionais como o ouro primordial, certo? Zhou Wen ficou surpreso. Infelizmente, não havia espaço de armazenamento no jogo. Mesmo sabendo que os cristais primordiais eram úteis, ele não poderia tirá-los. Eu me pergunto se há alguma besta companheira do tipo armazenamento. Se eles existirem, eu tenho que conseguir um. Caso contrário, é uma pena desperdiçar tantas coisas boas. Zhou Wen tinha ouvido falar de tal besta companheira, mas nunca a tinha visto. Ele também não tinha ideia de onde eles caíram. Zhou Wen não esperou que os morcegos brancos atacassem depois de entrar na caverna dos morcegos. Ele atraiu a atenção dos morcegos brancos próximos. Não havia nenhum veículo estranho no jogo, então se ele fosse cercado pelos morcegos, ele definitivamente morreria.
Portanto, Zhou Wen planejou matá-los no caminho e deixá-los largar seus itens. Se ele tivesse sorte, ele poderia até ter um morcego branco como montaria. Eles voavam em velocidades extremamente rápidas e eram raros animais de estimação voadores. Zhou Wen estava muito interessado em conseguir um. A única preocupação era que ele não conseguiria chocar um ovo companheiro épico. Zhou Wen atraiu uma horda de morcegos brancos e com o leque os fez voar. Seus corpos se transformaram em esculturas de gelo no ar, quebrando-se ao colidir com as paredes de pedra. Ver dezenas de morcegos brancos sendo destruídos por um único ataque e ter muitos cristais caindo excitou muito Zhou Wen. Seria ótimo se todas as criaturas épicas pudessem ser mortas tão facilmente quanto esses morcegos brancos, Zhou Wen pensou avidamente. Foi uma pena que não tenha sido fácil encontrar criaturas épicas tão fracas. Além disso, havia poucos lugares com criaturas épicas aparecendo em grandes hordas. Em algumas zonas dimensionais menores, as criaturas épicas geralmente apareciam sozinhas. Mesmo em uma supermasmorra, como Zuolu, era raro encontrar uma. Depois de examinar o campo de batalha, ele descobriu que os cristais produzidos pelo morcego branco eram em sua maioria cristais de velocidade. Os cristais épicos eram muito úteis, mas a absorção de Zhou Wen era inútil, e ele não poderia tirá-los. Ele sentiu como se tivesse perdido um bilhete de loteria premiado ao olhar para o chão de cristais. Uma besta companheira de armazenamento. Preciso conseguir uma besta companheira de armazenamento, Zhou Wen gritou interiormente. Zhou Wen atraiu e matou inúmeros morcegos brancos ao longo do caminho. Embora não tenha feito uma contagem cuidadosa, ele estimou ter matado pelo menos 400 a 500 deles. Os cristais que caíram eram todos cristais de estatísticas básicas. Ding! Ao ouvir um toque único, Zhou Wen olhou para a pilha de cadáveres de morcegos brancos e seus olhos brilharam. Entre alguns cristais, havia um cristal que brilhava em azul. As palavras nele eram diferentes do resto. Veneno. 13, muito feliz, Zhou Wen ele rapidamente fez com que o avatar cor de sangue pegasse o cristal venenoso. Depois de absorvê-lo, seu atributo veneno atingiu 13 pontos. Uma estatística de veneno permitiu que Zhou Wen tivesse uma resistência decente a venenos. Além disso, algumas habilidades épicas de energia primordial especiais tinham requisitos especiais para suas estatísticas. Zhou Wen pensou que se ele pudesse obter uma habilidade de energia primordial que viesse com o elemento veneno no futuro, o atributo veneno seria definitivamente útil. Vendo que os morcegos brancos derrubaram cristais venenosos, Zhou Wen sentiu-se energizado e continuou avançando. Ele continuou atraindo e selecionando um grande número deles. Quando ele estava a menos da metade da caverna dos morcegos, Zhou Wen atraiu um grande grupo de morcegos brancos e os abanou, enviando todos para a morte. No entanto, um dos morcegos piscou e desapareceu como se tivesse se teletransportado. Quando apareceu novamente, passou pelo grande vento e apareceu na frente do avatar cor de sangue. Só então Zhou Wen percebeu que o morcego branco era diferente dos outros. Era maior e sua cor era diferente da brancura dos morcegos brancos normais. Parecia ter sido esculpido em jade branco como leite e seus olhos pareciam 2 diamantes brilhantes. No segundo seguinte, um raio saiu dos olhos do morcego branco parecido com jade e foi direto para o avatar cor de sangue. Zhou Wen usou apressadamente passos fantasmas para evitar seu ataque e começou a entrar em combate com ele. Fim do capítulo. Capítulo 290 Sombra Branca do Veneno. A velocidade dos morcegos brancos já era surpreendentemente rápida, mas o morcego branco Jade era ridiculamente rápido. Não foi inferior ao Rei Fantasma. Além disso, Zhou Wen percebeu que não era apenas uma diferença na velocidade, porque agora ele poderia usar a habilidade para passar pelo grande vento sem sofrer nenhum dano. Poderia esse morcego branco Jade ser realmente capaz de teletransporte espacial? Ou é a lendária transmissão instantânea? Zhou Wen ficou surpreso ao controlar constantemente o avatar cor de sangue para circular ao redor do morcego branco Jade.
Dr. Darkness e Ghost Bride ajudaram ao lado, mas o morcego branco Jade era muito rápido. Eles não conseguiram feri-lo. De repente, o coração de Zhou Wen agitou-se. Ele viu o morcego branco Jade surgir em um local diante dele. Depois de deduzir sua localização, ele de repente levantou a palma da mão e derrubou a roda astral demoníaca. A roda de luz sanguínea girou furiosamente enquanto golpeava o morcego branco Jade. O morcego branco Jade bateu as asas e evitou facilmente a roda astral demoníaca. No entanto, quando continuou atacando Zhou Wen, ele grunhiu. A roda astral demoníaca voltou como um bumerangue e pousou nas costas do morcego branco Jade a uma velocidade ainda mais rápida. A energia primordial de Zhou Wen não foi suficiente para ferir gravemente uma criatura épica, mas o morcego branco Jade era o tipo de criatura épica com alta velocidade, mas constituição fraca. Com a roda astral demoníaca atingindo suas costas, os raios da lâmina giratória imediatamente deixaram um longo corte em suas costas enquanto o sangue respingava. Este ataque pegou o morcego branco Jade de surpresa. Seu corpo desviou-se de sua trajetória e perdeu o controle por um momento. Dr. Darkness esfaqueou com o bisturi na mão. O bisturi na mão da alma da vida quase se sobrepôs ao seu bisturi, apunhalando o peito do morcego, cambaleando-o no ar. Zhou Wen não hesitou e fez Banana Fairy assumir sua verdadeira forma. Ela estufou as bochechas, deixando o rosto rechonchudo. Então, ela soprou no morcego branco Jade. O morcego branco Jade estava congelado no lugar pelo bisturi e não conseguia se mover. Foi enviado voando pelo grande vento Yin. Seu corpo rapidamente se transformou em uma escultura de gelo no ar antes de bater na parede e se despedaçar. Ding! Zhou Wen ouviu outro sinal especial de algo caindo. Ele olhou apressadamente e viu um ovo branco leitoso cair no chão. Zhou Wen ficou instantaneamente radiante. Estou com muita sorte hoje. Estou conseguindo tudo o que tenho desejado. No entanto, pensando bem, Zhou Wen sentiu-se um pouco nervoso. Ele não sabia se conseguiria chocar um ovo companheiro épico completo. Independentemente disso, Zhou Wen primeiro fez com que o avatar cor de sangue pegasse o ovo companheiro e verificasse seus atributos. Sombra branca do veneno, providência épica da vida, corrosão óssea, alma vital, sombra da escuridão, força, 27, velocidade, 40, constituição, 24, energia primordial, 32, energia primordial habilidade, flash, raio venenoso, garra do veneno. Forma companheira, asas de braço. Depois de ver os atributos da sombra branca do veneno, Zhou Wen finalmente entendeu o porquê esse sujeito foi capaz de passar pelo grande vento Yin. Ele não se teletransportou, mas sua alma vital da sombra das trevas poderia temporariamente deixá-lo assumir uma forma de sombra. Por mais forte que fosse o vento, era impossível afastar a sombra. A sombra branca do veneno em uma forma de sombra incorpórea era quase invulnerável. No entanto, White Shadow of Poison só poderia entrar em estado de sombra por um curto período de tempo. Juntamente com a habilidade Flash que aumenta a velocidade, parecia como se tivesse completado o teletransporte. Zhou Wen teve uma ideia aproximada de suas três habilidades, mas a forma companheira da sombra branca do veneno o deixou um tanto confuso. As bestas companheiras do tipo voador eram em sua maioria bestas companheiras aladas, e a maioria delas tinha asas como forma companheira. No entanto, esta foi a primeira vez que Zhou Wen ouviu falar de asas de braço. Olhando para as informações da sombra branca do veneno, especialmente as informações na forma do companheiro, ele viu um par de asas brancas de morcego aparecer na tela do telefone. No entanto, ao contrário das asas comuns, a parte superior das asas não era uma estrutura de esqueleto comum, mas sim garras de morcego. As asas dos braços podem ser consideradas asas e também podem ser consideradas um par de braços. Foi realmente muito estranho. Zhou Wen olhou cuidadosamente para as asas da sombra branca do veneno e descobriu que elas eram realmente muito comuns, mas extremamente úteis.
Eles poderiam ser usados como asas, permitindo voar mais rápido, e também poderiam ser usados como um par de braços bastante ágeis. Quando em combate, eles poderiam lançar um ataque que pegasse o inimigo de surpresa. Coisa boa, só não sei se pode ser totalmente chocado. Zhou Wen não suportava usar um ovo companheiro de alto nível como alimento. Ele cerrou os dentes e se preparou para chocá-lo. No entanto, Zhou Wen não o incubou cegamente. Ele primeiro segurou o ovo companheiro para moer alguns morcegos brancos e pegou alguns cristais de energia primordial. Colocando-os ao lado do avatar cor de sangue, ele fez o avatar cor de sangue sentar em alguns e segurou 2 cristais de energia primordial em mãos. Só então ele decidiu chocar o ovo. Em um instante, Zhou Wen sentiu sua energia primordial ser drenada de seu corpo. Ele não conseguiu nem reabastecer sua energia primordial com o Dalbari. Neste momento, os 2 cristais de energia primordial nas mãos do avatar cor de sangue mostraram seus efeitos. Eles continuaram injetando energia primordial no avatar cor de sangue. Da mesma forma com os cristais de energia primordial sob ele. No entanto, eles não foram absorvidos tão rapidamente quanto os cristais de energia primordial em sua mão. Embora ele tivesse o reabastecimento duplo proveniente de seu corpo Dao e cristais de energia primordial, chocar um ovo companheiro exigia muita energia primordial em um curto período de tempo. As despesas não conseguiram acompanhar o suprimento fornecido, fazendo com que Zhou Wen se sentisse fisicamente esgotado. Depois de resistir por mais de 20 segundos, quando Zhou Wen pensou que o avatar cor de sangue estava prestes a explodir, o ovo companheiro finalmente se transformou em um raio branco e se fundiu no avatar cor de sangue. Ao mesmo tempo, uma tatuagem de morcego branco apareceu nas costas de Zhou Wen. Claramente, a incubação foi bem sucedida. Eu obtive sucesso. Zhou Wen ficou radiante ao olhar apressadamente para os atributos da sombra branca do veneno. Eles ainda eram os mesmos. Permaneceu no estágio épico e não caiu de nível. Seus atributos eram exatamente os mesmos de antes. Zhou Wen convocou ansiosamente a sombra branca do veneno antes de montar em suas costas e cavalgá-la mais fundo na caverna dos morcegos. Na verdade, ele estava viajando muito mais rápido dessa forma. Com a ajuda da sombra branca do veneno, a velocidade de moagem de Zhou Wen aumentou. Ao longo do caminho, ele recebeu outro cristal venenoso e um cristal de habilidade de energia primordial. O cristal venenoso tinha apenas 9 pontos, então era inútil para Zhou Wen com seu atributo 13 de veneno. No entanto, Zhou Wen adorou o cristal de habilidade de energia primordial Flash. Ele absorveu imediatamente, aprendendo Flash no Rank 6. Era uma habilidade de voo exigida pelas asas que aumentava muito sua velocidade de voo. Zhou Wen tinha a sombra branca do veneno, então ele a usou com grande habilidade e entusiasmo. Se ele não estivesse com pressa para explorar, Zhou Wen teria passado alguns meses aqui trabalhando e recebendo mais coisas boas. Depois de passar pela caverna dos morcegos, Zhou Wen finalmente viu o interminável mar subterrâneo. Ele não pôde deixar de olhar profundamente no mar, em busca de sinais do dragão de 9 cabeças. Fim do capítulo. Sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância, Sócrates.